Seja bem-vinda a mais uma aula de Física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e estou aqui hoje para falar com vocês sobre campo elétrico. Então vamos lá para um breve resumo antes de cair para os exercícios resolvidos, que é justamente onde nós vamos atacar para tentar entender o conceito de campo elétrico. Mas primeiro a gente tem que dar uma revisada sobre o assunto antes de querer tentar resolver qualquer tipo de exercício. Então vamos lá então, galera. Então, primeira coisa, o que seria campo elétrico? O campo elétrico nada mais é do que uma região do espaço, que sofreu uma influência de uma carga elétrica ou de um sistema de cargas, onde se eu pegar uma carga elétrica de prova e colocar nessa região, ela vai ficar sujeita a uma força. Então, se eu quiser testar se no local existe ou não um campo elétrico devido à presença de uma carga, basta eu colocar uma carga de prova aqui e aferir se ocorreu ou não a existência de uma força F. Então, basicamente, o conceito de campo seria isso daqui, e campo é uma grandeza vetorial. Daqui a pouquinho nós vamos definir mais essa parte para vocês. Então, ao trabalhar o conceito de campo, eu tenho que entender algumas propriedades. A primeira delas é o sentido dessa força. O sentido dessa força que vai surgir vai depender do sinal da carga de prova. Então, se a carga de prova for positiva, a força que vai surgir vai ter o mesmo sentido do campo. Então, repare aqui, eu tenho um campo elétrico horizontal para a direita. Como a carga de prova é positiva, aqui também vai surgir uma força horizontal para a direita. Nesse caso aqui, tem um campo horizontal para a esquerda, como a carga é positiva, nós vamos ter aqui a presença de uma força de natureza elétrica, também horizontal, só que para a esquerda. Então, se a carga de prova for positiva, a força elétrica F vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico E. Então, esse é o primeiro conceito. Mas se por um acaso essa carga de prova for negativa? Então, se a carga de prova for negativa, a situação é análoga, só que ao contrário. Daí nós teremos a força elétrica no sentido oposto ao campo. Então, na primeira imagem aqui, nós temos um campo elétrico horizontal para a direita, só que a carga é negativa. Então, aqui vai aparecer uma força no sentido oposto. Então, a força vai ser horizontal, tem que ter a mesma direção, só que para a esquerda. E aqui embaixo, mesma coisa. Como o campo aqui está para a esquerda e a carga de prova ela é negativa, então nós teremos aqui uma força elétrica também horizontal, só que essa força vai ser para a direita. Então, carga positiva E F tem mesmo carga positiva E e F tem mesmo sentido. E carga negativa E e F tem sentidos opostos. Daí esse campo elétrico, ele é um vetor, então ele tem intensidade, direção e sentido. Então, só para relembrar, essa setinha que nós estamos colocando aqui em cima é para indicar que é um vetor. Toda vez que você vê um símbolo com uma setinha em cima, trata-se de um vetor. Então, ele tem intensidade, ele tem direção e ele tem sentido. E a intensidade do campo elétrico, ela será calculada por essa equação. Então, o campo elétrico E será a razão entre a força e o módulo da carga. O que significa o módulo? O sinal não vai entrar no cálculo. O sinal da carga é só para nos orientar se o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força ou sentido oposto à força. Então, se eu pegar o Q aqui multiplicando, vou ter que F é igual a E vezes Q. Então, essa equação é a mesma dessa, só que aqui eu fiz uma alteração na configuração. Coloquei uma legenda para facilitar aí na hora do estudo. Então, o F indica a força que é medida em Newton, o E indica o campo elétrico, que poderá ser medido em Newton por Coulomb ou em Volt por metro. E nós temos o Q, que indica a carga elétrica, que será medida em Coulomb. Muito importante não esquecer dos múltiplos. Então, vou acrescentar aqui o milli. Ele indica que nós temos 10 a menos 3. O micro, ele vai indicar que nós temos
10 a menos 6. Esses daqui, no caso, seriam os mais usuais. Poderíamos ter o nano aqui também, que ele indicaria 10 a menos 9. Vou colocar os mais usuais, porque são grandezas microscópicas. Então vamos agora aplicar esse conceito que eu acabei de explicar aqui para vocês nos exercícios, que é fazendo que se aprende. Então vamos lá para o exemplo 1. Então no primeiro exemplo nós temos a seguinte situação. Uma carga de prova de menos 7 microcoulomb, ela é colocada numa região do espaço e recebe a ação de uma força elétrica de intensidade 21 Newton na horizontal e para a esquerda. Caracterize o vetor campo elétrico no ponto em que a carga de prova foi colocada. Então vamos primeiramente imaginar essa região aí onde a carga de prova foi colocada. Ele diz que é horizontal, então vou traçar aqui uma imaginária aqui na horizontal. Vai ter um ponto P aqui em questão e nesse ponto P foi colocada uma carga de prova. Então, a carga de prova foi colocada aqui, ó, Q igual a menos 7 microcoulomb. Dele diz o seguinte, que ele recebeu a ação de uma força elétrica de 21 Newton horizontal para a esquerda. Então, vou ter aqui uma força horizontal, a força foi para cá, então, para a esquerda, horizontal para a esquerda, uma força F. Ele dá lá no exercício, uma força F de 21 Newton, horizontal para a esquerda. E pede para a gente calcular, né, indicar as características do vetor campo elétrico nesse ponto. Bem, uma coisa eu já teria que estar entendendo aqui. Se a carga é negativa, o campo tem sentido oposto à força. Então, nesse caso, eu já tenho que entender que o campo vai estar na horizontal, porém para a direita. Então, uma característica eu já consegui definir aqui. Horizontal para a direita. Então, E é um campo horizontal para a direita. Agora vamos aí para a parte do cálculo. Vamos calcular também qual que é a intensidade. Então, se aplicarmos na equação, nós teremos o seguinte, que E é o campo, ele é igual ao valor de F dividido pelo módulo de Q. Então, nós teremos que o nosso campo elétrico E vai ser igual à força, que é de 21 Newton, dividido pelo módulo, então esse sinal de menos não vai entrar. Então, 7 micro é 10 a menos 6, então vezes 10 a menos 6, ok? Então 10 a menos 6 saiu aqui do micro. Então nós teremos que o E vai ser igual, aí nós teremos 21 dividido por 7, que é 3. 3 vezes 10. Esse menos 6, quando ele sobe com o sinal invertido, então se ele é menos, ele sobe mais. Então ele vai subir mais 6. 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então aqui resolvemos o exercício. 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb é o valor do campo. Ele é horizontal. E ele é para direita, ou sentido oposto à força F. Então definimos aqui as características do nosso vetor. É importante salientar que esse 3 a sexta poderia aparecer aqui, ó, 3 mega Newton por Coulomb, ou poderia aparecer 3 milhões de Newton por Coulomb. Então nós temos que saber a representação da potência em outras formas do numeral também. Mas isso aí é outra habilidade, já cumprimos aqui e já resolvemos esse exercício. Então, exercício 1, bem básico, né, para a gente poder começar a interpretar. E agora vamos para um outro aí que é mais do estilo que costuma aparecer nas provas de Enem, vestibular, né, entre outras. Então, exemplo 2, para não perdermos tempo, ok? Então vamos lá, galera, mais um. Agora esse sim é um exemplo interessante, fica ligado para poder pegar
o jeitão de fazer. Ele é fácil, mas é mais na questão da interpretação mesmo. Em uma região do espaço, existe um campo elétrico constante de intensidade 2 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, na vertical para baixo. Nesta região, atua um campo gravitacional de intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado, na vertical, também para baixo. Coloque-se dessa região um corpo de massa 40 gramas e eletrizado. Calcule a carga elétrica desse corpo, sabendo que ele permanece em equilíbrio devido à ação de apenas esses dois campos. Bem, então, primeira coisa, nós temos que visualizar essa situação. Eu tenho um corpo que tem massa que se encontra em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, eu tenho duas forças aplicadas nela, elas são equilibrantes, então essas duas forças, uma mais a outra, tem que ser igual. Então está aqui, ó. Numa região do espaço, eu tenho essa carga aqui. Eu não sei o valor dessa carga e é exatamente isso que está pedindo para a gente calcular. O fato é o seguinte, se ele se encontra numa região que tem campo gravitacional, já identifico que existe uma força-peso aqui para baixo. Certo? Se ele se encontra numa região onde existe um campo, então vou traçar aqui uma linha imaginária para a gente colocar o campo. Então, se tem um campo, pode haver uma força. E para esse sistema ficar em equilíbrio, necessariamente essa força tem que ser para cima. Certo? Mas vamos identificar se é possível ter essa força para cima. Então, aqui o que acontece? Ele diz que o campo é de 2 vezes 10 a quarta, vertical para baixo. Então, eu também tenho um campo vertical para baixo. Então, esse campo E, ele é um campo vertical para baixo. Isso significa que se eu tenho um campo aqui, eu posso ter uma força. A força pode ter o mesmo sentido do campo ou pode ter o sentido contrário. Então, nesse caso, para o sistema ficar em equilíbrio, necessariamente a força elétrica, que eu vou chamar de Fel aqui, tem que ter sentido contrário ao peso. Então, uma coisa eu já vou identificar. Se o campo é para baixo e para ele ficar em equilíbrio, necessariamente a força tem que estar para cima, eu já consigo definir que essa carga aqui, ela necessariamente terá que ser uma carga negativa. Por que ela tem que ser uma carga negativa? Porque o campo vai ter que ter sentido oposto ao valor da força. Então já conseguimos definir isso daqui. Agora vamos para a parte da aplicação. Vamos entender essa situação de equilíbrio. Então, se o sistema vai ficar equilibrado, então nós teremos o seguinte, que a força elétrica que é para cima, ela vai ter que ter o mesmo valor do peso que é para baixo. A força elétrica, lá da equação do campo elétrico, ela é E vezes o módulo de quê? Professor, da onde o senhor tirou essa equação? Essa equação eu tirei daqui, ó. E é igual a E dividido por Q. Se eu pego o Q e passo multiplicando, fico com F igual a E vezes Q. Então, como aquela força é elétrica, ela é E vezes Q. Então, só escrevi E vezes Q aqui. E nós temos o peso, que é M vezes G. Galera, o segredo disso aqui, a partir de agora, é não errar nos múltiplos. Se você não errar nos múltiplos, não vai ter problema de fazer esse exercício. Então, o campo, né? Quem que eu estou querendo calcular aqui? Eu quero calcular o quê? Se eu quero calcular o quê? Eu preciso conhecer o campo, a massa e a gravidade. O exercício nos fornece isso. Olha só, para vocês verem na onde que está esses valores. Então vamos fazer. O campo está aqui. O campo é de 2 vezes 10 a quarta. Então o E é de 2 vezes 10 a quarta vezes o Q. Não preciso colocar mais um módulo. O módulo é só para relação ao sinal. A massa, o exercício nos fornece também o valor da massa. Ele diz que esse corpo tem uma massa de 40 gramas.
Então, vou ter que passar para quilograma, então é só multiplicar por 10 a menos 3. Então, 40 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade, que também é dada no problema, ela está aqui, ó. A gravidade que é 10, ok? Então, agora vamos resolver isso daqui. Como 2 vezes 10 a quarta está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós teremos uma carga Q igual 40. O 10 aqui, gente, é a mesma coisa que ele fosse 10 elevado a 1. Então, eu posso somar, ó, menos 3 com 1, menos 2. Então, nós teremos aqui 40 vezes 10 é menos 2, dividido por 2 vezes 10 a quarta. Então, que vai ser igual a 40 dividido por 2 dá 20. Então, nós teremos aqui 20 vezes 10. Vamos lembrar que esse 4, quando ele subir, ele sobe negativo. Então, ele vai subir menos 4. Então, nós teremos aqui 20 vezes 10 a menos 6. 20 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou eu posso deixar 20 vezes 10 a menos 6 mesmo a resposta, ou eu posso ajustar ela para um outro valor. Tá? Então, aqui vai depender de como que nós vamos optar por estar trabalhando. Então, aqui nós já temos. E qual seria a resposta para esse exercício? A resposta desse exercício é que para esse sistema ficar em equilíbrio, nós vamos ter que ter aqui uma carga Q igual a 20, aliás, ela tem que ser negativa, menos 20 microcoulomb. E assim fechamos esse exercício, ok? Então, repare que ele é bem básico, né? Então, a questão maior aqui é da interpretação. A partir do momento que você sabe interpretar esse problema, você não tem nenhum problema em fazê-lo. E agora, vamos então seguindo. Fiz aqui um exemplo 1, exemplo 2. Vamos explorar mais um pouquinho essa situação aqui com o exemplo 3. Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Com relação ao exercício anterior, se a carga elétrica ela fosse de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, calcule a sua aceleração. Bem, então vamos lá verificar aqui. Se eu quero calcular a aceleração, vamos lembrar o seguinte, que aqui nesse caso, a força resultante ela é o produto da massa vezes a aceleração. Por isso que é possível calcular a aceleração. Quem que está sendo a força resultante desse sistema? A força resultante desse sistema é a diferença entre a força elétrica e a força peso. Então, a diferença entre a força elétrica e a força peso, ela vai ser, então, FL menos P. Então, a força resultante, ela é FL menos P. Então, vou fazer a substituição aqui, ó. Então, baseado no que nós fizemos no exercício passado. Então, FL, que é a força elétrica que é para cima, menos P, vai ser igual a M vezes A. Então, está pedindo para a gente calcular qual que vai ser a aceleração. Então, o que nós sabemos? Se 20 microcoulomb ele acelera para... Ele está acelerando, aqui tem que mudar aqui no enunciado. Essa carga aqui também ela tem que ser negativa, tá? Vou colocar aqui menos, ó. Se essa carga fosse nesse sinal, que é para dar certinho aqui o exercício. Menos 2 vezes 10 a menos 4. É uma carga de módulo maior. Então, se ela é de módulo maior, se 20 microcoulomb está em equilíbrio, se ela for de módulo maior do que 20 vezes 10 a menos 6, então automaticamente ela vai para cima. Então, vamos lá para fazer a substituição. Quem que é o FEL? O FEL é Q vezes Z. Nós já sabemos, FEL é Q vezes Z. Menos M vezes G é igual a M vezes A. Então, eu fiz a interpretação, ele quer saber a aceleração, usei o conceito aqui da segunda lei de Newton. Repare que é um problema que ele envolve vários conceitos, então por isso que é importante estar trabalhando ele com vocês. Vocês que estão aí no terceiro ano vão fazer provas que vão cobrar habilidade de todos os anos.
Então vamos lá. Quem que é o valor da carga? A carga ele deu aqui. É em módulo, então o sinal não entra. Então só vai entrar 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4 vezes o campo. O campo é o mesmo do exercício anterior. Então, de acordo com o exercício anterior, o campo era de 2 vezes 10 a quarta. Então, o Q vezes E está aqui, ó. Q vezes E. Daí, menos M vezes G. O M é a massa. A massa é 40 vezes 10 a menos 3. Estou substituindo aqui. Agora, a massa vezes a gravidade G, que é 10. Tudo isso aqui vai ser igual a massa, que é 40 vezes 10 a menos 3, porque estamos passando para quilograma. Então, para passar de grama para quilograma, é só multiplicar por 10 a menos 3, então vezes A. Tem aqui uma igualdade, só preciso resolver esse pacotinho aqui e esse pacotinho aqui e passar esse cara aqui dividindo, e assim eu acho a aceleração. E já dá para a gente identificar que essa aceleração ela vai ser vertical para cima. A força elétrica vai ser maior do que a força peso, exceto se aqui der negativo. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 dá 4. 10 a menos 4 com 10 a 4 dá 10 a 0. Então aqui é 4 mesmo, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 elevado a 0 é 4. Menos. Então vamos lembrar que aqui é 1. Então aqui nós teremos 40 vezes 10 a menos 2. Porque menos 3 com 1 é menos 2. Igual aqui também 40 vezes 10 a menos 3. 40 vezes 10 a menos 3. Tudo isso vezes A. Só que para mim fazer essa subtração aqui, isso aqui não pode estar na potência. Então eu vou tirar isso aqui da potência para mim poder fazer a subtração. A não ser que eu também escreva esse número aqui na potência, mas não é viável aqui nesse caso. Né? Para mim colocar uma potência aqui, bastava eu andar com a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Então eu vou tirar aqui o 10 a menos 2. Para mim tirar o 10 a menos 2, vou andar com a vírgula duas casas. Então eu vou ficar aqui, ó, com 4 menos 0,4, né? Porque se eu mandar duas casas com a vírgula, vai ficar 0,4. E aqui também eu vou tirar da forma de potência. Aqui eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas. Então se eu andar 3 casas, vai ficar 0,04 vezes A. 4 menos 0,4 vai dar 3,6. Então nós teremos aqui 3,6. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 3,6 dividido por 0,04. Tudo isso aqui igual a A. E se eu pegar o 3,6 e dividir ele por 0,04, eu teria como resposta 90. Então, a aceleração adquirida vai ser uma aceleração de 90 metros por segundo ao quadrado vertical para cima. Então, fechamos aqui a resolução do exemplo 3. Então, repare, galera, que é um exercício que explorou bastante a transformação de unidade. Ainda foi importante para a gente porque nós conseguimos, através dele, rever aqui a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante aplicada no sistema é o produto da sua massa vezes a sua aceleração. Tá ok? Então, fechamos aí o exemplo 3 e vamos agora para o último exemplo desta aula de hoje, para a gente poder fechar isso daí. Vou colocar mais um exemplo clássico, onde nós também vamos ter que trabalhar com a segunda lei de Newton. Então, vamos lá para ele, para a gente poder encerrar. Então, no exemplo 4, nós temos a seguinte situação. Um corpo de massa 15 gramas se encontra em uma região de campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, horizontal para a esquerda. Sabendo que o corpo sofre a ação de uma aceleração de 2 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado, horizontal para a esquerda, calcule o valor da carga elétrica desse corpo. Então vamos lá primeiramente entender qual que é a situação. Então nós temos uma situação horizontal. Então eu tenho um corpo, esse corpo tem uma carga Q,
E ele diz que ele sofre a ação de uma força e devido à ação dessa força ele sofre uma aceleração. Então nós temos aqui um campo elétrico uniforme horizontal para a esquerda. Então o campo elétrico é para a esquerda, campo E. E a aceleração também é para a esquerda. Então, se a aceleração é para a esquerda, significa que a força também é para a esquerda. Tá certo? Aceleração para a esquerda. Então, a força também é para a esquerda. Isso significa que essa carga aqui é uma carga positiva, porque o E tem o mesmo sentido de F. Agora nós precisamos então calcular qual que é o valor dessa carga. Para mim calcular o valor da carga, eu preciso saber o valor do campo que foi dado no exercício, mas ele não deu o valor do F. Então eu preciso primeiro calcular o valor do F. Mas se eu sei que o F é massa vezes aceleração, e aqui eu tenho massa aceleração, então não significa que eu não vou ter problema nenhum em trabalhar com isso daí. Então vamos lá agora resolver esse exercício. Então, de acordo com a lei de Coulomb, nós temos o seguinte, que essa força F ela vai ser igual a Q vezes E. Então, eu estou querendo saber aqui qual que é o valor da carga, mas eu já sei que ele é uma carga positiva. A força F, nós vamos ter que identificar ela através da segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração é igual a Q vezes E. Ok? Então, aqui, a força, massa vezes aceleração. Qual que é a massa? A massa está lá no enunciado do exercício. É uma massa de 15 gramas. Então, nós vamos ter aqui 15 vezes 10 a menos 3, porque passei para quilo, vezes A, igual a Q, que eu quero saber, vezes o campo, que também foi dado no problema, ele tem intensidade de 5 vezes 10 a terceira. A aceleração foi dada, eu já podia ter substituído ela aqui, é de 2 vezes 10 a terceira. Então, arrumando aqui, nós teremos 15 vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração, que é de 2 vezes 10 a terceira positiva, igual a Q vezes 5 vezes 10 a terceira. Ok? Então agora vamos só ajustar. Aqui nós temos 10 a menos 3 com 10 a mais 3, que vai dar 0. Então nós teremos aqui 15 vezes 2, que é 30. Então 30 é igual a Q vezes 5 vezes 10 a terceira. Agora esse 5 vezes 10 a terceira aqui que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 5 vezes 10 a terceira igual a Q. Então, ajustando aqui, agora vamos lá. Vamos ter o valor de Q. O Q vai ser 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 10, menos 3, quando sobe, sobe com o sinal invertido. Então, vai subir menos 3 Coulomb. Então, nós teremos que essa carga elétrica Q é uma carga elétrica de 6 milicoulomb. Ela é positiva, então fechamos o exercício. Bem, galera, então é isso aí, tá? Então fizemos aqui a primeira parte de campo elétrico. Então lembramos que nesse exercício, nessa sequência, eu considerei uma região onde existia um campo. Não me preocupei de onde veio esse campo. Depois, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o conceito do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Daí sim nós vamos ter que analisar a situação da origem do campo. Por enquanto é só, espero ter ajudado vocês. Então agora é só praticar fazendo os exercícios. Então um grande abraço, até a próxima aula e não esqueça de dar um
joinha aí no vídeo para que a gente possa ganhando mais habilitações aí no YouTube para estar disponibilizando mais coisas para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau!